Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 18. Necessárias fiéis reprovações. O seguinte testemunho, recebido em minha visão de 5 de janeiro de 1875, escrevi em minha tenda entre os cultos da campal de agosto de 1875, em Vermont. Apresenta a condição de coisas em janeiro de 1875. Acontecimentos durante o verão seguinte justificaram plenamente a evidente severidade do testemunho. Em setembro, li partes dele àquela igreja, e uma grande obra foi iniciada pelos nossos esforços. Contudo, para benefício daquela igreja e de outras, apresento o testemunho nesta humilde obra. As trevas estão assumindo o controle onde somente o Espírito de Deus deve reinar. Mas poucos que se empenham na obra percebem a necessidade de esforço pessoal e responsabilidade individual em qualquer ministério que assumem. Poucos sentem o caráter sagrado da obra em que estão empenhados. Consideram-na no mesmo nível de empreendimentos comuns. O egoísmo predomina em muitos que devem saber que uma vida de amor altruísta é uma vida de paz e liberdade. Aqueles que buscam a felicidade, satisfazendo a si mesmos e procurando principalmente os próprios interesses, estão no caminho errado para alcançar felicidade mesmo na terra. Quem é infiel no menor de seus deveres, é infiel em deveres maiores. Se negligencia realizar fielmente as pequenas tarefas que lhe são confiadas, prova-se incapaz de assumir responsabilidades mais elevadas. Indica que não tem o coração inteiramente no trabalho e que não tem os olhos voltados para a glória de Deus. Alguns estão prontos para definir deveres que pertencem aos outros e percebem a importância plena da responsabilidade deles, mas deixam de perceber prontamente o próprio dever. A fidelidade pessoal e a responsabilidade individual são necessárias especialmente no Health Institute, agora sanatório, no escritório, na igreja e na escola. Se todos aqueles que estão ligados a essas instituições estivessem ouvindo zelosamente o que Jesus lhes ordenou fazer, em vez de buscarem saber o que este ou aquele homem fará, testemunharíamos uma grande mudança em cada ramo da obra. Se a linguagem de cada coração fosse devolver os ensinos de Cristo e obedecer à sua voz, ninguém pode fazer meu trabalho em meu lugar, a atenção de outros nunca pode compensar minha negligência, então poderíamos ver a causa de Deus avançando como nunca antes. É essa passividade ou esperar que os outros façam que traz fraqueza espiritual. Poupar as energias de alguém é um seguro caminho para diminuí-las. Jesus requer obediência implícita e submissa disposição da parte de todos os seus servos. Não deve haver demora ou condescendência própria no serviço de Cristo. Não há harmonia entre Cristo e Belial. Que falta de devoção para com a obra de Deus, que ausência de cuidados tem havido em... O coração de Adão tem sido dedicado a Deus. Ele tem habilidades e talentos pelos quais prestará contas ao grande doador de tudo. Seu coração não tem sido consagrado, e sua vida é indigna de sua profissão de fé. Contudo, tem estado intimamente ligado com a sagrada obra de Deus por mais de 20 anos. Que luz teve ele, que privilégio! Tem desfrutado as mais raras oportunidades de desenvolver um sólido caráter cristão. As palavras de Cristo, quando chorou sobre Jerusalém, são-lhe aplicáveis. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Irmão A, a retribuição de Deus paira sobre você, pois não conheceste o tempo da tua visitação. B tem a mesma mentalidade, mas não tão inteiramente egoísta. Ambos são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.
A atitude deles é inteiramente incoerente com a vida cristã. Faltam-lhes estabilidade, sobriedade e devoção a Deus. Com B, a obra da graça é por demais superficial. Ele deseja ser um cristão, mas não luta para manter a vitória sobre o eu e agir segundo as suas convicções do que é certo ou errado. Ações, não palavras vãs e intenções vazias, são aceitáveis a Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus em reprovações, em conselhos, em advertências, bem como em apelos de amor. Mas ouvir não é suficiente. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos. Tiago, capítulo 1, verso 22. É fácil ser levado pelos outros e clamar com a multidão, hosana, mas na serenidade da vida diária, quando não há emoção ou exaltação especial, então é que vem o teste do verdadeiro cristianismo. É então que seu coração se torna frio, seu zelo se abate e as atividades religiosas se tornam desagradáveis. Afirmativamente vocês negligenciam cumprir a vontade de Deus. Cristo declara: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Esta é a condição imposta. Esta é a prova que mostra o caráter dos homens. Os sentimentos muitas vezes enganam. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitos a circunstâncias externas. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. A prova é: que você está fazendo por Cristo? Que sacrifícios faz? Que vitórias está alcançando? Um espírito egoísta, vencido, resistido a uma tentação de negligenciar o dever, uma paixão subjugada e a voluntária e prazerosa obediência prestada à vontade de Cristo são muito maiores provas de que você é um filho de Deus do que piedade esporádica e religião emocional. Ambos têm sido avessos à reprovação. Ela sempre tem despertado a deslealdade e murmuração no coração de vocês contra o seu melhor amigo, que sempre buscou fazer o bem por vocês e a quem tem todo motivo para respeitar. Separam-se dele e têm irritado o Espírito de Deus ao levantar-se contra as palavras que ele tem dado aos seus servos para falar a respeito da conduta de vocês. Não têm dado ouvido a estas admoestações e assim têm rejeitado o Espírito de Deus, afastando-o do coração e se tornando descuidados e indiferentes em seu comportamento. Irmão A, você devia ter obtido valiosa experiência durante os muitos anos nos quais foi abençoado com a grande luz que Deus permitiu brilhar sobre seu caminho. Ouvi uma voz declarando com referência a você: é uma árvore infrutífera, porque seus galhos sem frutos devem ocupar o espaço que uma árvore frutífera poderia ocupar. Cortem-na, pois por que ocupa o terreno? Então ouvi os apelos da doce voz da misericórdia declarando: poupem-na um pouco mais. Vou escavar ao redor de suas raízes, vou podá-la. Deem-me mais uma oportunidade. Se não der fruto, então poderão cortá-la. Assim, mais um pouco de tempo de graça é concedido à árvore improdutiva, um pouco mais de tempo para que a vida estéril floresça e produza fruto. A oportunidade concedida será bem aproveitada? Irão as advertências do Espírito de Deus ser atendidas? As palavras de Jesus com respeito a Jerusalém, após ter desprezado a salvação graciosamente oferecida por seu Redentor, são também em suma ditas a você. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, verso 37. Cristo pleiteou, convidou, mas o seu amor não foi correspondido pelo povo ao qual veio salvar. Você não tem feito melhor em seus dias do que os pobres, enganados e cegados judeus nos deles.
Poderia ter se aproveitado de seus benditos privilégios e oportunidades e aperfeiçoado um caráter cristão. Mas o seu coração tem sido rebelde e não se humilhou para verdadeiramente converter-se e viver em obediência aos requisitos de Deus. Os sentimentos e murmurações não harmonizados que têm sido expressos por alguns também têm contaminado a sua alma, embora você não tenha ousado falar claramente neste sentido. Teria sido melhor para o escritório e para todos os interessados que você tivesse se desligado disso anos atrás. Quanto mais luz tem tido, mais privilégios desfrutado, menos sinceridade e justiça você tem manifestado. Seu coração tem sido carnal, e você tem negligenciado a expressa palavra de Deus. Conquanto tenha sido protegido com advertências e conselhos, e tenha tido a mais forte evidência de que Deus estava nesta obra, e que sua voz lhe estava falando, tratou, porém, levianamente e rejeitou as solenes reprovações, seguindo o próprio caminho de egoísmo e obstinação. Às vezes os seus temores têm sido despertados, contudo você nunca percebeu sua terrível condição espiritual e absoluto perigo. Tem repetidamente caído de volta ao mesmo estado de indiferença e egoísmo. Seu arrependimento nunca tem sido suficientemente profundo para aperfeiçoar uma reforma completa. Tem realizado uma obra superficial, mas não a inteira transformação necessária a fim de levá-lo à aceitação de Deus. Quem me segue, disse Cristo, não andará em trevas. João capítulo 8, verso 12. Mas, na maior parte de sua professa vida cristã, você tem caminhado em trevas, porque deixou de estar ligado ao céu e de receber a pura luz do Espírito de Deus. Se estivesse em diária comunhão com o Senhor e cultivado amor pelas almas, teria crescido acima do eu e se tornado obreiro fervoroso na vinha do Senhor. Perceberia como a fiel realização dos deveres da vida o preservaria do amor próprio e da satisfação própria. Você não tem sido diligente, buscando diariamente obter experiência progressiva. Devia, a esta altura, ser um homem confiável em qualquer posição de responsabilidade, mas tudo que se dispõe a empreender é assinalado pelo egoísmo. No próprio conceito, você tem sido sábio, mas deixado de obter sabedoria da experiência de muitos anos. B tem sido vaidoso. Ele poderia ter avançado firmemente para frente, crescendo em graça, mas a aparência exterior tem lhe parecido mais importante do que o adorno interior, o incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Os descrentes empregados no escritório, que não tiveram a luz da verdade presente como vocês tiveram, têm sido muito mais fiéis e conscienciosos do que qualquer de vocês a quem me dirijo. Se vocês estivessem estado diligentemente unidos a Cristo, alguns desses agora estariam conosco na verdade. Mas a vida de vocês foi para eles uma pedra de tropeço. Deus olha para esses descrentes com maior piedade e favor do que para os que creem na verdade, mas o negam por suas obras. Esta crença que é posta de lado quando conveniente e colocada ou tirada como uma peça de vestuário, não é a religião de Cristo, mas um artigo espúrio que não suportará nem mesmo as provas deste mundo. A verdadeira religião é sempre vista distintamente em nossas palavras e comportamento e em cada ato da vida. Com os seguidores de Cristo, a religião nunca deve estar divorciada dos negócios. Devem ir de mãos dadas e os mandamentos de Deus devem ser estritamente considerados em todos os detalhes das questões mundanas. O conhecimento de que somos filhos de Deus deve dar um elevado cunho mesmo aos deveres da vida diária, não nos tornando vagarosos nos negócios, mas fervorosos no espírito. Religião como esta suporta com grandiosa consciência de integridade o escrutínio de um mundo crítico.
Todo obreiro no escritório deve considerar-se mordomo de Deus, realizando o seu trabalho com exatidão e fiel vigilância. A constante indagação deve ser: está isso de acordo com a vontade de Deus? Agradará isto ao meu Redentor? A religião bíblica eleva o raciocínio até que Cristo é harmonizado com todos os pensamentos. Toda ação, toda palavra e todo momento de nossa vida devem manifestar a estampa de nossa fé santificada. O fim de todas as coisas está próximo, e não temos tempo para estar ociosos ou viver em prazer em contradição com Deus. O Senhor não será tratado levianamente. Aqueles que negligenciam suas misericórdias e bênçãos neste tempo de oportunidades trarão sobre si impenetráveis trevas e serão candidatos à ira de Deus. Sodoma e Gomorra foram visitadas com a maldição do Todo-Poderoso por seus pecados e iniquidade. Há aqueles em nossos dias que têm igualmente abusado das misericórdias de Deus e tratado levianamente suas advertências. Será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aqueles que levam o nome de Cristo, contudo o desonram por sua vida não consagrada. Essa classe está acumulando para si uma retribuição terrível quando Deus, em sua ira, os visitar com seus juízos. Os pecadores que não tiveram a luz e os privilégios que os adventistas do sétimo dia têm desfrutado, irão em sua ignorância estar numa posição mais favorável perante Deus do que aqueles que foram infiéis enquanto em íntima ligação com sua obra, professando amá-lo e servi-lo. As lágrimas de Cristo sobre o monte vieram de um coração angustiado e partido por causa de seu amor não correspondido e da ingratidão de seu povo escolhido. Ele se empenhara incansavelmente por salvá-los do destino que pareciam determinados a trazer sobre si mesmos, mas recusaram sua misericórdia e não conheceram o tempo de sua visitação. O seu dia de privilégio estava terminando, contudo estavam tão cegados pelo pecado que não souberam. Jesus contemplou a sequência dos séculos até o fim do tempo, e considerando os casos daqueles que haviam retribuído seu amor e admoestações com egoísmo e negligência, e todos que assim o recompensaram, dirigiu-lhes as solenes palavras, declarando que não conheceram o tempo de sua visitação. Os judeus estavam reunindo ao seu redor nuvens escuras de retribuição, e muitos hoje, de igual maneira, estão atraindo sobre si a ira de Deus por causa das oportunidades não aproveitadas, dos conselhos e amor de Cristo desdenhados e de seus servos desprezados e odiados por falarem a verdade. Não há lugar sobre a face da terra onde tão grande luz havia sido concedida como em... Até mesmo a antiga Jerusalém não foi mais altamente favorecida com os raios da luz celestial brilhando sobre o caminho que seu povo deveria trilhar. Não obstante, deixaram de caminhar por fiel obediência no pleno esplendor da luz, servindo a Deus noite e dia. Uma religião doentia e subdesenvolvida é o resultado de negligenciar seguir a luz revelada pelo Espírito do Senhor. O vigor e amor aumentam ao serem exercitados, e as graças cristãs podem ser desenvolvidas unicamente por meio de cuidadoso cultivo. Necessidade de disciplina familiar. O estado de muitos zen é verdadeiramente alarmante, especialmente entre a maioria dos jovens. Famílias têm se mudado para o local, entendendo que não deviam ser um peso para a igreja, mas uma ajuda. Com um número considerável, o resultado tem sido exatamente o contrário. A negligência dos pais em disciplinar apropriadamente seus filhos tem sido uma fonte geradora de males em muitas famílias. Os jovens não têm sido restringidos como deviam. Os pais negligenciaram seguir as orientações da palavra de Deus nessa questão, e os filhos assumiram as rédeas do governo nas próprias mãos.
A consequência tem sido que geralmente tiveram êxito em governar seus pais em vez de estarem sob a autoridade deles. Os pais são cegos à verdadeira condição de seus filhos, os quais tiveram êxito em enganá-los inteiramente. Mas aqueles que perderam o controle dos filhos não se agradam quando outros buscam controlá-los ou apontar-lhes os defeitos com o propósito de corrigi-los. A causa de Deus tem sido retardada pelos pais que trouxeram seus filhos indisciplinados e incontroláveis a esta grande igreja. Muitos estão vivendo em constante negligência de seu dever em criar os filhos na educação e admoestação do Senhor. Contudo, eles próprios têm muito a dizer com respeito à perversidade dos jovens quando é o exemplo errado e a má influência dos próprios filhos que têm desmoralizado os jovens com os quais se associam. Tais famílias têm trazido sobre esta igreja a sua mais pesada carga. Vêm com falsas ideias, parecem esperar que a igreja seja infalível e que tome a responsabilidade de tornar cristãos esses próprios filhos, a quem eles, como pais, são incapazes de controlar ou manter dentro de limites. Lançam-se como um terrível e esmagador peso sobre a igreja. Poderiam ser um auxílio se renunciassem ao seu egoísmo e se empenhassem em honrar a Deus e reparar os erros que têm cometido na vida. Mas não fazem tal coisa. Mantêm-se alheios, prontos para criticar a falta de espiritualidade na igreja, cuja maior calamidade é que há entre seus membros muitos iguais a eles, pesos mortos, pessoas cujo coração e vida não são consagrados e cuja conduta é totalmente errada. As instituições localizadas têm se sobrecarregado com um número excessivo de pessoas doentes e desanimadas em prejuízo de sua prosperidade e vitalidade espiritual. Crítica aos líderes. A igreja sofre por falta de obreiros cristãos altruístas. Se todos os que são, em regra, incapazes de resistir à tentação e são demasiado fracos para ficar sozinhos, se conservassem afastados haveria naquele lugar uma atmosfera espiritual muito mais pura. Os que vivem se alimentando das cascas dos fracassos e deficiências dos outros e que juntam para si mesmos a podridão das negligências e faltas do próximo, tornando-se, por assim dizer, os catadores de lixo da igreja, não representam vantagem para a sociedade a que pertencem, mas sim verdadeiro fardo às comunidades nas quais se infiltram. A igreja precisa não de fardos, mas de fervorosos obreiros, não de críticos, mas de construtores em Sião. Necessitam-se realmente missionários no grande centro da obra. Homens que defendam a fortaleza, que sejam fiéis como o aço para preservar a honra dos que Deus colocou à frente de sua obra, e que farão o máximo possível para suster a causa em todos os seus ramos, mesmo com o sacrifício dos próprios interesses e da vida, se necessário for. Mas foi-me mostrado que há poucos que têm a verdade entretecida na própria alma e podem subsistir ante a severa prova de Deus. Muitos há que se apegaram à verdade, mas a verdade não se apoderou deles para lhes transformar o coração e purificá-los de todo o egoísmo. Há os que vêm para ajudar na obra, assim como há muitos membros antigos que têm terrível conta a prestar a Deus por terem sido um empecilho ao trabalho pelo seu amor próprio e sua vida sem consagração. A religião não tem virtude salvadora se o caráter dos que a professam não corresponde ao que professam. Deus deu graciosamente grande luz ao seu povo mas Satanás tem uma obra a realizar e faz sentir seu poder em maior medida no grande centro da obra. Ele toma homens e mulheres egoístas e não consagrados e os torna sentinelas para que vigiem os fiéis servos de Deus, pondo em dúvida suas palavras, suas ações e motivos, e criticando e murmurando em vista de suas repreensões e advertências. Por meio deles, cria ele suspeita e ciúmes, procurando enfraquecer o ânimo dos fiéis, agradando aos não santificados e neutralizando os esforços dos servos de Deus. Satanás tem tido grande poder sobre o espírito dos pais,
por meio de seus filhos indisciplinados. O pecado da negligência dos pais clama contra muitos pais observadores do sábado. O espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Os irmãos e as irmãs estão demasiado prontos para falar das faltas e erros que julgam existir em outros, especialmente nos que têm apresentado firmemente as mensagens de repreensão e advertência que o Senhor desconfiou. Os filhos desses queixosos escutam de ouvidos abertos e recebem o veneno da desafeição. Os pais fecham assim, cegamente, os meios pelos quais poderia ser alcançado o coração dos filhos. Quantas famílias temperam suas refeições diárias com dúvidas e críticas? Dissecam o caráter de seus amigos e o servem como delicada sobremesa. Um precioso bocado de maledicência é passado ao redor da mesa para ser comentado não só por adultos, mas também por crianças. Nisso Deus é desonrado. Disse Jesus: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, Cristo é menosprezado e profanado pelos que difamam seus servos. O nome dos escolhidos servos de Deus têm sido usados com desrespeito e, em alguns casos, com absoluto desdém por certas pessoas cujo dever é apoiá-los. As crianças não têm deixado de ouvir as observações desrespeitosas dos pais, com referência às solenes repreensões e advertências dos servos de Deus. Têm compreendido os escarnecedores gracejos e palavras depreciativas que de tempos em tempos lhes têm chegado aos ouvidos, e a tendência tem sido nivelar em sua mente os interesses sagrados e eternos com os negócios comuns do mundo. Que obra realizam esses pais, fazendo de seus filhos os incrédulos já na infância? Desta maneira que as crianças são ensinadas a serem irreverentes e a se rebelarem contra as repreensões do pecado enviadas pelo céu. Onde existem semelhantes males, só pode prevalecer o declínio espiritual. Esses mesmos pais e mães, cegados pelo inimigo, admiram-se de que os filhos sejam tão inclinados à incredulidade e a duvidarem da verdade da Bíblia. Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los por influências morais e religiosas. Se eles tivessem visão espiritual, descobririam imediatamente que esse deplorável estado de coisas, resultado de sua própria influência doméstica, produto de seus ciúmes e desconfiança. Assim, muitos incrédulos são criados nos círculos familiares de professos cristãos. Muitos há que encontram prazer especial em falar demoradamente nos defeitos, reais ou imaginários, dos que carregam pesadas responsabilidades em relação com as instituições da causa de Deus. Passam por alto o bem que tem sido realizado, os benefícios resultados do árduo esforço e persistente dedicação à causa, e prendem a atenção em alguns aparentes erros, coisas que depois de cometidas e ao seguirem-se as consequências, imaginam eles que poderiam ter sido executadas de melhor modo, com resultados mais lisonjeiros. No entanto, a verdade é que se eles tivessem sido encarregados do trabalho ou se haveriam recusado a agir em vista das circunstâncias desencorajadoras do caso, ou teriam agido mais indiscretamente dos que os que afetaram a obra, seguindo o caminho aberto pela providência de Deus. Mas esses incontroláveis faladores apegam-se ferrenhamente aos aspectos mais desagradáveis da obra, tão como os líquens se agarram às asperezas da rocha. Essas pessoas atrofiam-se espiritualmente por se demorarem continuamente sobre os fracassos e faltas dos outros. São moralmente incapazes de discernir as ações boas e nobres, os esforços altruístas, o verdadeiro heroísmo e o sacrifício próprio. Não vão se tornando mais nobres e elevados em sua vida e esperanças, nem mais generosos e amplos em suas ideias e planos. Não cultivam aquela caridade que deve caracterizar a vida do cristão.
Degeneram dia a dia, tornando-se mais estreitos em seus preconceitos e opiniões. A pequenez é seu elemento, e a atmosfera que os rodeia é peçonhenta para a paz e a felicidade. O grande pecado é a negligência de acariciar a luz que Deus lhes tem dado mediante os seus servos. Disse Cristo a seus apóstolos: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui é tornado claro que aqueles que rejeitam as mensagens dos servos de Deus não somente rejeitam ao Filho, mas também ao Pai. Novamente, ele diz: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem nos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quão tremendamente solenes são estas palavras! Quão importante é que não sejamos achados rejeitando as advertências e admoestações que Deus apresenta através de seus humildes instrumentos, pois ao desdenhar a luz trazida por seus mensageiros, desconsideramos o Salvador do mundo, o Rei da Glória. Muitos estão correndo este tremendo risco, trazendo assim sobre si mesmos a condenação de Deus. O Todo-Poderoso não será tratado levianamente, nem permitirá que sua voz seja desconsiderada com impunidade. Os males da disciplina frouxa. Os irmãos C e D não trouxeram aquele alívio à causa como deviam ter trazido. Se ambos tivessem se mantido humildemente no temor de Deus e perseverado em fazer o bem tanto na igreja quanto no escritório, teriam sido uma grande bênção para a obra de Deus. Se tivessem sentido sua responsabilidade para com Deus, para instruir e disciplinar seus filhos, teriam sido dignos de exemplo a outros. Esses filhos não só precisavam da educação adquirida na escola, mas também de instrução doméstica a fim de que suas faculdades mentais e morais pudessem ser desenvolvidas na devida proporção, tendo cada uma o exercício requerido. As aptidões físicas, mentais e espirituais devem ser desenvolvidas de modo a formar um caráter adequadamente equilibrado. As crianças devem ser observadas, cuidadas e disciplinadas para que se tenha êxito em alcançar este objetivo. É preciso habilidade e paciente esforço para moldar os jovens da maneira correta. Algumas más tendências devem ser cuidadosamente contidas e mansamente repreendidas. A mente deve ser estimulada em favor do que é correto. As crianças devem ser incentivadas a procurarem governar a si próprias, e tudo isto deve ser feito criteriosamente, ou o propósito desejado será frustrado. Os pais podem muito bem perguntar: e para essas coisas, quem é idôneo? Sua suficiência está unicamente em Deus. E se eles o deixarem de lado, não buscando sua ajuda e conselho, sua tarefa será verdadeiramente sem esperança. Mas com oração, estudo da Bíblia e fervoroso zelo de sua parte, poderão ter êxito magnífico neste importante dever, sendo recompensados centuplicadamente por todo o seu tempo e cuidado. Mas os mexericos e ansiedade, com respeito à aparência exterior, têm tomado o precioso tempo que deveria ter sido dedicado à oração por sabedoria e força de Deus para cumprir seu mais sagrado depósito.
Os pais que são sábios para a salvação ordenarão seu meio ambiente de tal maneira que será favorável à formação de caráter correto dos seus filhos. Isso está sempre ao seu alcance. Aberta está a fonte da sabedoria, da qual podem extrair todo o conhecimento necessário nesse sentido. A Bíblia, volume rico em instrução, deve ser o seu compêndio. Se educarem os filhos de acordo com os seus preceitos, não somente lhes colocarão os jovens pés no caminho certo, mas se educarão eles mesmos em seus mais santos deveres. As impressões causadas na mente dos jovens são difíceis de apagar. Quão importante é, portanto, que tais impressões sejam do tipo certo, dirigindo as flexíveis faculdades dos jovens na direção certa. Certos pais têm vindo com seus filhos, levando-os à igreja como se daí em diante renunciassem a toda a responsabilidade por sua instrução moral e religiosa. O irmão e a irmã C e o irmão e a irmã D falharam decididamente em disciplinar seus filhos, bem como em dar-lhes regras apropriadas. Seus filhos têm se gloriado de sua liberdade de agir como desejam. Têm sido liberados de responsabilidades domésticas e desprezado a restrição. Uma vida de utilidade parece-lhes algo muito penoso. A administração frouxa no lar os desqualificou para qualquer posição e, como consequência natural, rebelaram-se contra a disciplina escolar. Suas queixas têm sido recebidas e aceitas por seus pais, que, simpatizando com seus problemas imaginários, têm incentivado os filhos na prática do mal. Esses pais têm, em muitos casos, crido em verdades evidentes que lhes têm sido apresentadas por seus filhos enganadores. Os poucos casos semelhantes de crianças indisciplinadas e perturbadoras muito contribuíram para quebrar toda a autoridade na escola e desmoralizar os jovens de nossa igreja. No céu há perfeita ordem, perfeita paz e harmonia. Se os pais assim negligenciam manter os filhos sob a devida autoridade aqui, como podem esperar que estes possam ser considerados aptos companheiros para os santos anjos num mundo de paz e harmonia? Pais condescendentes, que justificam os filhos em sua má conduta, estão assim criando um elemento que trará discórdia à sociedade e subverterá a autoridade tanto da escola quanto da igreja. Como nunca dantes, os filhos necessitam de vigilante cuidado e orientação, pois Satanás se está esforçando por conseguir o controle de sua mente e coração e expulsar o Espírito de Deus. O terrível estado dos jovens desta época constitui um dos mais fortes sinais de que estamos vivendo nos últimos dias, mas a ruína de muitos pode ser atribuída diretamente à administração errônea dos pais. O espírito de murmurar contra a reprovação vem criando raízes e está produzindo seu fruto de insubordinação. Embora os pais não estejam satisfeitos com o caráter que os filhos estão formando, deixam de ver os erros que os fazem o que são. Eli repreendia os seus filhos, mas não agia prontamente para controlá-los. O pai, despreocupado, afetuoso, foi advertido por Deus de que a retribuição se seguiria à sua negligência, mas mesmo assim não sentiu a importância de expulsar imediatamente de Israel essa repulsiva maldade. Ele devia ter tomado medidas imediatas, mas em vez disto declarou com notável submissão: "É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos." Se ele tivesse sido despertado à plena culpa de sua negligência, Israel teria sido salvo da humilhação da derrota e a arca de Deus não teria caído nas mãos do inimigo. Deus condena a negligência que compactua com o pecado e o crime e a insensibilidade que tarda em descobrir sua nefasta presença nas famílias de professos cristãos. Ele considera os pais responsáveis, em grande medida, pelas faltas e loucuras de seus filhos. Deus visitou com maldição não apenas os filhos de Eli, mas o próprio Eli, e seu deplorável exemplo deve ser uma advertência aos pais de hoje.
Ao considerar a perigosa situação de nossos jovens e ter me sido revelado o quão indiferentes os pais são com o seu bem-estar, meu coração se afligiu e desmaiou. Anjos ficaram preocupados e choraram angustiados. Os jovens estão passando para o mundo e para as mãos de Satanás. Estão se tornando menos susceptíveis às doces influências da graça de Deus, mais ousados e desafiadores, e manifestam crescente desconsideração para com os interesses eternos. Vi Satanás plantando sua bandeira nos lares dos que professam ser os escolhidos de Deus. Mas os que andam na luz devem ser capazes de discernir a diferença entre a negra bandeira do adversário e a ensanguentada bandeira de Cristo. As crianças devem ser ensinadas por preceito e exemplo. Os pais devem assumir suas sérias responsabilidades com temor e tremor. Devem ser feitas orações fervorosas em busca de força e orientação divinas para essa tarefa. Em muitas famílias, as sementes da vaidade e do egoísmo são semeadas no coração dos filhos quase desde o berço. Suas palavrinhas e ações engraçadas são comentadas e aplaudidas na presença deles e repetidas a outros com exagero. Os pequeninos notam isto e ficam inflamados de importância própria, atrevem-se a interromper as conversas e se tornam atrevidos e insolentes. A lisonja e a condescendência alimentam-lhes a vaidade e a obstinação, até que o mais novo, não com pouca frequência, governa toda a família, inclusive o pai e a mãe. A disposição formada por esse tipo de ensino não pode ser posta de lado ao alcançar a criança discernimento mais maduro. Cresce com seu crescimento e o que poderia ter parecido esperteza no bebê torna-se desprezível e pernicioso num homem ou mulher. Procuram governar sobre seus companheiros, e se qualquer deles recusa ceder à sua vontade, consideram-se ofendidos ou insultados. Isso se dá porque, para seu prejuízo, mostrou-se condescendência para com eles na juventude, em vez de lhes ser ensinada a abnegação necessária para suportar as dificuldades e lutas da vida. Frequentemente os pais mimam seus filhos pequenos e são para com eles condescendentes porque parece mais fácil lidar com eles dessa maneira. É trabalho mais suave deixá-los seguir seu próprio caminho do que barrar as inclinações desgovernadas que se levantam tão fortemente em seu coração. No entanto, essa atitude é covarde. É uma impiedade fugir assim à responsabilidade, pois virá um tempo em que esses filhos, cujas inclinações não refreadas se transformaram em vícios absolutos, trarão vergonha e desgraça sobre si mesmos e a sua família. Saem para a vida ativa sem o preparo para suas tentações. Não sendo suficientemente fortes para suportar perplexidades e dificuldades. Arrebatados, altivos, indisciplinados, procuram submeter outros à sua vontade e, fracassando nisso, consideram-se maltratados pelo mundo e se voltam contra ele. Quer boas, quer más, as lições da infância não são aprendidas em vão. O caráter se desenvolve na juventude, para o bem ou para o mal. Em casa pode haver louvor e falsa adulação. No mundo, cada um depende de seus próprios méritos. Os pequenos mimados a quem toda a autoridade da casa cedia são agora sujeitos diariamente à mortificação por serem obrigados a ceder aos outros. Por essas lições práticas da vida, é ensinado a muitos mesmo então qual é seu verdadeiro lugar. Pela repulsa, desapontamentos e linguagem clara de seus superiores, frequentemente encontram seu verdadeiro nível e são humilhados para compreender e aceitar o seu devido lugar. Mas essa é uma prova severa e desnecessária, que poderia ter sido evitada pelo devido ensino na juventude. A maioria dessas criaturas mal disciplinadas atravessam a vida sempre em oposição ao mundo, fracassando onde deveria ter alcançado o êxito. Chegam a pensar que o mundo tem má vontade porque não as lisonjeia nem acaricia, e se vingam tendo má vontade para com o mundo e lhe lançando um desafio.
As circunstâncias algumas vezes os obrigam a aparentar uma humildade que não têm, mas isso não lhes supre com graça natural, e mais cedo ou mais tarde seu verdadeiro caráter será certamente exposto. Se tais pessoas têm famílias próprias, tornam-se governantes arbitrários da casa e revelam ali a disposição egoísta e irracional que são forçadas a esconder parcialmente do mundo exterior. Seus dependentes sentem na plenitude todas as faltas de sua instrução inicial. Por que educarão os pais aos filhos de tal maneira que estejam em guerra com os que com eles entram em contato? Sua experiência religiosa é moldada pela educação recebida na infância. As tristes provas que se demonstram tão perigosas para a prosperidade da Igreja e que fazem com que o descrente tropece e se desvie com dúvidas e insatisfação, geralmente provém de um espírito não insubmisso e rebelde, fruto da condescendência paterna na distante juventude. Quantas vidas têm sido arruinadas, quantos crimes são cometidos sob a influência de um acesso repentino que bem poderia ter sido cortado na infância, quando a mente era suscetível, quando o coração era facilmente influenciado pelo direito e estava sujeito à vontade de uma mãe amorosa. O preparo deficiente da criança é o fundamento de uma vasta soma de miséria moral. Crianças a quem se permite seguir o próprio rumo não são felizes. O coração insubmisso não tem em si os elementos de sossego e contentamento. A mente e o coração têm de ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter se harmonize com as sábias leis que governam nosso ser. Desassossego e descontentamento são os frutos da condescendência e do egoísmo. O solo do coração, como o de um jardim, produzirá joio e espinheiros, a menos que sementes de preciosas flores sejam ali plantadas e recebam cultivo e cuidado. Como na natureza visível, assim se dá com a alma humana. Os jovens de estão numa condição assustadora. Enquanto alguns na igreja se preocupam com aqueles que ocupam posições de responsabilidade e têm criticado e murmurado contra a reprovação, insinuando suas dúvidas e fazendo mexericos dos assuntos alheios, sua própria alma tem sido envolvida em trevas e seus filhos têm sido contaminados com o espírito que tem atuado nos pais. Essa disposição é designada a desfazer toda restrição e autoridade. Deus considera esses pais responsáveis pela maldade e rebelião dos jovens sob seu cuidado. Satanás tem sido espantosamente bem-sucedido em seus planos. Homens de experiência, pais de família, que manifestam oposição obstinada quando são contrariados, mostram claramente que não podem controlar a si próprios ou não o fazem. Então, como podem ter êxito em controlar os filhos que seguem os seus passos e se rebelam contra a autoridade deles e qualquer outra restrição, tal como eles se rebelam contra a autoridade da Igreja e das instituições com que estão relacionados? Alguns desses professos cristãos se entregaram nas mãos de Satanás e se tornaram seus instrumentos. Eles influenciam almas contra a verdade ao expressarem sua insubordinação e impaciente descontentamento. Embora professando justiça, estão afrontando o Todo-Poderoso. E antes de estarem cientes da enormidade de seu pecado, cumpriram os objetivos do adversário. A impressão foi deixada, a sombra das trevas foi lançada, as setas de Satanás encontraram o seu alvo. Verdadeiramente, um pouco de fermento levedou toda a massa. A descrença se insinua e prende com suas garras as mentes que teriam aceito plenamente a verdade. Entretanto, esses obreiros intermitentes de Satanás consideram inocentemente aqueles que se desviaram para o ceticismo, que permanecem inamovíveis sob reprovação ou apelos. Enquanto aquelas pessoas assim influenciadas foram mais longe na incredulidade do que eles próprios se aventuraram, gabam-se de que, em comparação com elas, eles são virtuosos e justos.
Deixam de entender que estes tristes casos são o resultado de suas próprias línguas desenfreadas e ímpia rebelião, que esses tentados caíram por sua má influência. Eles começaram a dificuldade, semearam as sementes de confusão e incredulidade. Nenhuma família é justificada em levar para filhos que não estejam sob o controle dos pais. Se seus pais desconsideraram a palavra de Deus na questão da instrução e ensino de seus filhos, não é lugar para eles. Serão apenas condutos para desmoralizar os jovens desse lugar e acarretar discórdia, onde devem reinar paz e prosperidade. Que tais pais assumam o trabalho negligenciado de restringir e disciplinar os filhos antes que os imponham a igreja de... Muitos são tão culpados de negligência para com seus filhos como Eliú foi, e a punição de Deus repousará tão certamente sobre eles como repousou sobre Eli. O caso do irmão ganhou destaque. A mão de Deus estendeu-se na ira de sua retribuição, não somente sobre os seus filhos, mas sobre ele também. A palavra de Deus foi clara, mas suas admoestações foram pisadas a pés, advertências tinham-lhes sido dadas, reprovações administradas, mas todas ficaram desatendidas e a maldição recaiu sobre ele. É uma coisa terrível negligenciar a educação dos filhos. Não somente eles se perderão em consequência, mas os próprios pais que até então se desviaram de Deus, a ponto de perderem toda a percepção de sua sagrada responsabilidade, ficam numa situação muito perigosa com respeito à vida eterna. Pais amoráveis e condescendentes, permitam-me apresentar para sua instrução as orientações dadas na Bíblia para tratar com um filho rebelde. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Tanto os jovens como os velhos que estão ligados com o escritório devem ser cuidadosamente observados, para que sua influência não seja de molde a atuar diretamente contra o objetivo designado pelo escritório. Se alguém ali empregado tem uma influência que seja tendente a desviar de Deus e da verdade, não deve haver um momento de dúvida quanto a desfazer-se de tais casos. Devem ser separados do escritório imediatamente, pois estão afastando de Cristo, em vez de ajuntar com Ele. São eles virtualmente servos de Satanás. Se houver jovens ligados ao escritório que não respeitam a autoridade dos pais, são indisciplinados no lar, desprezando o conselho e a restrição, a maldade de Deus recairá sobre eles. E não apenas repousará sobre eles, mas sobre o escritório caso os seus serviços sejam mantidos e eles obtenham oportunidade adicional para perverter os jovens com os quais são levados em contato. Os que ocupam posições de responsabilidade no escritório são responsáveis pela influência que ali prevalece, e se forem indiferentes à atitude de seus empregados, insubordinados e impenitentes, tornam-se participantes de seus pecados. Tem-se acobertado a iniquidade em... Deus requer uma ordem diferente de coisas. Devem-se selecionar jovens relacionados com a sua obra, que serão aperfeiçoados, refinados e enobrecidos por se associarem com a causa de Deus. Fiéis homens de ação são necessários em cada posto do dever, especialmente no grande centro da obra. Como sentinelas que não dormitam, os que professam a verdade devem proteger os interesses da causa no escritório, devem proteger sagradamente a si mesmos e uns aos outros da contaminação espiritual. Aqueles que estão embebidos com o espírito de independência e veem como estudantes em nossa escola, julgando fazer como queiram em todos os assuntos,
devem ser rapidamente esclarecidos e postos sobre apropriada disciplina. Mas especialmente devem os jovens que residem em ser trazidos sob as mais estritas regras para guardarem sua integridade e moralidade. Se recusarem submeter-se a esses regulamentos, devem ser expulsos da escola e eliminados da associação com aqueles a quem estão desmoralizando pelo seu exemplo errado. Os pais que vivem distantes e enviam seus filhos para serem educados, sentindo perfeita confiança de que ali receberão a apropriada instrução moral, não sendo expostos a influências negativas. É direito desses patrocinadores de nossa escola que a atmosfera moral seja ali purificada. Falta de decoro e desrespeito pela estrita virtude tem se desenvolvido entre uma certa classe de moços e moças Alguns deles estão lá embaixo na escala de moralidade, influenciando os jovens estudantes que têm sido enviados de longe e não contam com as vantagens de conselho e proteção paternos. Isso deve ser imediatamente considerado, pois é uma questão de grande importância. A influência de alguns jovens é desmoralizadora. Parecem pensar ser digno de louvor, dar demonstrações de independência e desrespeito à autoridade de seus pais. Paulo oferece uma descrição fiel dessa classe de jovens nestas palavras: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A influência dessa classe sobre jovens está causando muito dano. Sua conversação e exemplo são desprezivelmente baixos. Os jovens cuja formação moral está estabelecida e cuja mente é de elevado caráter não se sentirão atraídos a associar-se com eles e, portanto, estariam fora do alcance de sua influência. Mas há rapazes e moças que se comprazem na companhia de tais pessoas. Satanás tem assinalado o êxito em anuviar as sensibilidades espirituais de certas pessoas que têm crido na verdade e em obscurecer-lhes a mente com falsas ideias, até que sejam incapazes de discernir entre o certo e o errado. Então são feitas sugestões para solapar a sua confiança nos servos escolhidos de Deus, e eles são induzidos à absoluta incredulidade. Se os jovens escolhessem a companhia daqueles cuja vida é uma honra à sua profissão de fé, escapariam de muitos perigos sérios. Satanás está constantemente procurando a ruína daqueles que são ignorantes com respeito a seus ardis, contudo não sentem necessidade especial das orações e conselhos de amigos experientes e piedosos. Muitos desses jovens veem com boas resoluções de viverem vida cristã. Terminam ficando entre uma classe de jovens que os tomam pela mão e, sob o disfarce de amizade, os conduzem diretamente às armadilhas de Satanás. O inimigo nem sempre surge como um leão rugindo. Ele frequentemente aparece como um anjo de luz, assumindo ares amistosos, apresentando tentações peculiares, as quais são difíceis para o inexperiente suportar. Às vezes ele consegue seu propósito de seduzir os descuidosos, incitando a piedade de sua natureza compassiva, apresentando-se perante eles como um ser justo que foi perseguido sem motivo. Satanás encontra agentes voluntários para executar sua obra. Ele exercita uma habilidade nessa direção que tem sido aperfeiçoada por anos de experiência. Emprega o conhecimento acumulado de séculos em executar seus desígnios maldosos. Jovens ignorantes caem fácil presa nas mãos de Satanás para que os usem como agentes em conduzir almas à ruína. Aqueles que se submetem ao poder de Satanás não obtêm felicidade nisso. Nunca estão contentes ou descansam. São insatisfeitos, queixosos e irritáveis, ingratos e rebeldes.
De tal molde é o jovem agora sob consideração. Mas Deus terá misericórdia dele, se sinceramente se arrepender e se converter. Os seus pecados podem ser lavados pelo sangue expiatório de Jesus. O Salvador do mundo oferece aos que erram o dom da vida eterna. Ele espera pela resposta à sua oferta de amor e perdão com uma compaixão mais terna do que a que move o coração de um pai terrestre a perdoar um filho desviado, arrependido e sofredor. Ele clama ao errante: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Se o pecador ainda recusa dar atenção à voz de misericórdia que o chama com amor terno e misericordioso, sua alma será deixada em trevas. Se ele negligencia a oportunidade que lhe é apresentada e prossegue em sua má conduta, a ira de Deus no momento inesperado desabará sobre ele. Um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Este jovem desdenhou da autoridade de seu pai e desprezou a restrição. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jaz no próprio fundamento de uma educação apropriada. Aqueles que, tendo oportunidade favorável, deixaram de aprender esta primeira grande lição, não só estão desqualificados para o serviço na causa de Deus, mas são uma declarada desonra à comunidade em que vivem. Salomão exorta a juventude: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei. Vindo vosso temor, vindo com assolação vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. A ordem deve ser mantida em nossas diferentes instituições a insubordinação deve ser dominada. Não deve ser mantido no escritório ninguém que, tendo sido instruído por pais observadores do sábado e sido privilegiado em ouvir a verdade, se rebele contra seus ensinos. Nenhuma pessoa deve estar ligada à sagrada obra de Deus se fala levianamente dela ou trata com desrespeito nossa sagrada fé. Aqueles que têm estado ligados com o escritório durante um bom período, tendo tido ampla oportunidade de se familiarizarem com nossa fé, contudo manifestam oposição à verdade, não devem mais ser mantidos no escritório. A influência deles é contra a verdade, se continuarem a negligenciar a luz e menosprezar a salvação. Essa indiferença tem influência deprimente sobre a fé de outros e os afasta de Deus. Esses impenitentes insensíveis não devem ocupar posições que poderiam ser preenchidas por pessoas que respeitarão a verdade e se submeterão à influência do Espírito de Deus, estando intimamente ligados com essa obra sagrada. A influência de nossos jovens no escritório não é como deve ser.
A e B têm virtualmente trabalhado contra a causa. A influência de sua conversação e comportamento tem sido de molde a causar aversão aos incrédulos e afastá-los de nossa fé e de Cristo. Os jovens que não atendem às advertências da palavra de Deus e menosprezam os testemunhos de seu espírito podem ser somente uma viva maldição ao escritório e devem ser separados dele. Os jovens cuja influência é desmoralizadora não devem ter ligação com nosso colégio. Aqueles que são possuídos por sentimentalismo doentio e fazem de sua frequência à escola uma oportunidade para namorar e trocar atenções impróprias devem ser postos sob as mais severas restrições. A autoridade precisa ser mantida. Justiça e misericórdia são irmãs gêmeas, permanecendo lado a lado. Se nenhum esforço for feito para corrigir o estado de coisas que prevalece em breve ela será um lugar para incentivo à imoralidade e devassidão. Irão os pais e aqueles em responsabilidade por nossas instituições dormir enquanto Satanás toma posse da mente dos filhos? Deus aborrece os pecados que são encorajados e ocultados pela igreja, acariciados no escritório e protegidos sob o teto paternal. Que os pais e aqueles em autoridade zelosamente lancem mão do trabalho e eliminem esse mal dentre eles. Estamos vivendo nos últimos dias. João exclama: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Cristo é o único refúgio nesses tempos perigosos. Satanás está trabalhando de modo secreto e nas trevas. Com astúcia afasta da cruz os seguidores de Cristo e os leva à condescendência própria e à impiedade. Interesses vitais estão localizados e Satanás opõe-se a tudo que fortaleça a causa de Cristo e enfraqueça o seu próprio poder. Ele está diligentemente traçando planos para prejudicar a obra de Deus. Nunca descansa por um só momento, quando vê que o que é correto está ganhando ascendência. Tem legiões de anjos maus que envia a cada ponto onde a luz do céu está brilhando sobre o povo. Ali coloca seus grupos de comandados para apanhar todo homem, mulher e criança desatentos e os pressiona a realizar seu serviço. O grande coração da obra está e tal como o coração humano lança sua corrente de sangue vivo a todas as partes do corpo, assim a administração deste lugar, a sede de nossa igreja, afeta a corporação inteira de crentes. Se o coração físico estiver saudável, o sangue que é enviado dele para o organismo também será saudável. Mas se a fonte for impura, o organismo inteiro se torna doente, por causa do veneno do fluido vital. Assim se dá conosco. Se o coração da obra se torna corrupto, a igreja inteira, em seus vários ramos e interesses espalhados por toda a face da terra, sofre em consequência. O trabalho principal de Satanás está na sede de nossa obra. Ele não poupa esforços para corromper homens em posições de responsabilidade e persuadi-los a serem infiéis a seus vários deveres. Ele insinua suas suspeitas e ciúmes na mente daqueles cujo negócio é realizar fielmente a obra de Deus. Enquanto Deus está testando e provando esses auxiliares e preparando-os para os seus postos, Satanás está fazendo o máximo para enganá-los e seduzi-los, a fim de que não só sejam destruídos, mas influenciem outros a cometer erros e prejudicar a grande obra. Ele busca por todos os meios ao seu alcance abalar a confiança do povo de Deus na voz de advertência e reprovação através da qual Deus planeja purificar a igreja e prosperar a sua causa. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí,
e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Satanás tem obtido assinalada vantagem porque o povo de Deus não tem guardado os postos avançados. Os próprios homens, cujos esforços Deus tem demonstrado que aceitaria se eles fossem inteiramente consagrados, têm sido os que foram enganados, falharam em seus deveres e provaram-se um terrível fardo e desânimo, em vez de auxílio e bênção como poderiam ter sido. Esses homens aos quais foi confiada a defesa do forte quase o traíram, entregando-o nas mãos do inimigo. Eles abriram as portas para o inimigo astuto que tem buscado destruí-los. Homens de experiência têm visto mãos sutis destravando as trancas para que Satanás possa entrar. Contudo, se mantiveram tranquilos em evidente indiferença quanto aos resultados. Alguns têm se alegrado em ver isso, pois parecia uma justificativa de que sua negligência passada, a qual ocasionou a necessidade de apelar a outros para preencher os postos de responsabilidade que eles haviam desonrado ou negligenciado. Essa falta de vigilância da parte desses novos encarregados parecia desculpar os anteriores por sua própria falta de fidelidade, ao mostrar que outros eram também inteiramente falhos no cumprimento do dever. Essas pessoas não percebem que Deus os tem por responsáveis por toda vantagem obtida pelo inimigo que é admitido no forte. A desolação e ruína que se seguem jazem à porta das sentinelas infiéis que, por sua negligência, tornam-se agentes nas mãos do adversário para ganhar almas para a destruição. Homens em posições de responsabilidades devem buscar sabedoria e orientação de Deus e não confiar no próprio critério e conhecimento. À semelhança de Salomão, devem orar fervorosamente por fé e luz, e Deus lhes dará livremente de seu abundante suprimento. Deus deseja que seu trabalho seja feito inteligentemente, não de maneira casual. Ele gostaria que fosse realizado com fé e cuidadosa precisão, para que possa colocar o sinal de sua aprovação sobre ele. Aqueles que o amam e caminham com temor e humildade perante ele, serão por ele abençoados, conduzidos e ligados com o céu. Se os obreiros depositarem confiança nele, dar-lhes-á sabedoria e curará suas enfermidades, de modo que serão capazes de realizar com perfeição a obra do Senhor. Precisamos revestir-nos da armadura e estar preparados para resistir com êxito todos os ataques de Satanás. Sua malignidade e poder cruel não são devidamente avaliados. Quando ele se acha acuado num ponto, consegue novo terreno e diferentes táticas e tenta novamente, realizando maravilhas a fim de enganar e destruir os filhos dos homens. Os jovens devem ser cuidadosamente advertidos contra o seu poder e pacientemente instruídos com oração sobre como enfrentar as provas que seguramente lhes sobrevirão nesta vida. Devem ser levados a pegar-se à palavra de Deus, atendendo ao conselho e instrução. A fé viva nos méritos de um Redentor crucificado os conduzirá através das fornalhas ardentes de aflição e prova. A forma do quarto homem estará com eles no calor da fornalha, que não deixará nem mesmo cheiro de fogo em suas vestes. Os filhos devem ser incentivados a se tornarem estudantes da Bíblia e terem firmes princípios religiosos que suportem a prova dos perigos que certamente serão experimentados por todos os que viverem na terra durante os últimos dias, no final da história do mundo.